Bom dia, senhores torcedores do canal Sênior Flu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Hoje, lá na Arena do Grêmio, né, o Fluminense faz o penúltimo jogo pelo Campeonato Brasileiro. O Fluminense tem alguns desfalques, o Grêmio também. Se o Fluminense conseguir uma vitória hoje sobre o Grêmio, dependendo do resultado do jogo do Botafogo e do resultado do jogo do Bahia, o Fluminense pode jogar contra o Bahia no final de semana por um simples empate. Então, o jogo de hoje é de suma importância, temos que jogar para ganhar. O jogo hoje vai ser às 21h30, na Arena do Grêmio. A transmissão do Sport TV e Premier. O Grêmio, o Mano Menezes não vai poder contar com Amuzu e Carlos Vinícius, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Por outro lado, o clube conseguiu efeito suspensivo para Kahneman e Marlon, que haviam sido punidos pelo STJD, com 1 e 2 jogos fora por declarações sobre a arbitragem. Então vamos lá, provável escalação do Grêmio: Volpi, Marcos Rocha, Wagner, Leonardo, Kahneman ou Gustavo Martins e Marlon, Dodge, Arthur e Edenilson, Alisson ou Pavon, André, Henrique e William. Quem está fora? Carlos Vinícius, que é o centroavante titular do Grêmio, que tem feito vários gols, um grande jogador, que o Fluminense quase trouxe. E Amazu, Carlos Vinícius e Amazu, os dois suspensos. Noriega, lesão de ligamentos no tornozelo. Balbuena, fratura no tornozelo direito. Bright White, cirurgia no tendão de Aquiles do pé esquerdo. João Pedro, trombose no ombro direito. Rodrigo Eli, cirurgia no joelho esquerdo. Vila Sante, lesão no joelho esquerdo. Pendurados do Grêmio: Alisson, Thiago Volpi, Marlon Cuejar, Dodi, Monsalve, Alex Santana e Vila Sante. Isso aqui eu estou vendo no ge.com. O Fluminense tem mudanças na equipe que goleou o São Paulo por 6-0. Na última quinta-feira, sem Canóbio suspenso, Zubeldia terá que fazer alterações no ataque. Hércules, que sentiu desconforto na última rodada, é dúvida. Eu até pouparia o Hércules. O Fluminense com certeza deve poupar Thiago Silva, Hércules, e tem o Canóbio que está suspenso. E eu pouparia também o Lúcio Acosta. Não sei se ele vai jogar. A provável escalação do Fluminense Fábio, Samuel Xavier, Ignácio, Freitas e René. Nonato ou Hércules, né? Eu acredito que seja o Nonato que deve poupar o Hércules. Martinelli, Lúcio Acosta, Soteldo, Serna e Everaldo. Quem está fora? Thiago Silva, poupado. Canóbio, suspenso, terceiro cartão amarelo. Cano e Manuel, lesionados. Pendurados: Everaldo, Fábio, Facundo Bernal, Freitas, Lima, Lúcio Acosta, Paulo Henrique Ganso, Santi Moreno, Thiago Santos e Zubeldia. Arbitragem: árbitro Rafael Claus, de São Paulo, sempre ele, né? Árbitro assistente 1, Danilo Ricardo Simon Maniz, São Paulo. Árbitro assistente número 2, Alex Ang Ribeiro, São Paulo. Quarto árbitro,
Tailan Azevedo Gomes, Amapá. Vá Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, São Paulo. Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, São Paulo, é o árbitro do VAR. O Fluminense, pro jogo de hoje, então ele tem uma mudança. Quem deve jogar é o Soteldo no lugar do Canóbio. O Fluminense vai perder muito, né? Porque o Canóbio, além de estar bem no ataque, marca muito, está marcando muito bem em todas as posições do campo. É um jogador de suma importância para o Fluminense. O Thiago Silva é bom poupá-lo, porque tem um jogo contra o Bahia, que é final de semana, no Maracanã, e tem os 2 jogos da semifinal da Copa do Brasil contra o Vasco, ambos no Maracanã também. O primeiro com o mando de campo do Vasco e o segundo com o mando de campo do Fluminense. Então é bom o Thiago Silva estar inteiro para os 3 jogos que faltam. Dependendo do resultado de hoje, o Fluminense poderia até poupar o Thiago Silva no jogo do Maracanã contra o Bahia também e deixar para ele jogar os 2 jogos da semifinal. Eu faria isso. Se o Fluminense vencer hoje, e dependendo do resultado que o Botafogo tiver no jogo dele, e o Bahia, o resultado que tiver no jogo dele também, eu pouparia com certeza o Thiago Silva no jogo contra o Bahia também. Aí o jogo contra o Bahia, o Canóbio já vai estar de volta, né? Vai descansar esse jogo. É bom que ele é poupado um pouco também, porque ele corre muito, se desgasta muito, então não deixa de ser bom ele ficar um pouco de fora desse jogo agora para voltar com força total no jogo contra o Bahia, nos 2 jogos contra o Vasco. Eu acho que o Fluminense tem grande chance de ganhar o jogo de hoje. Se o Fluminense jogar como tem jogado os últimos jogos, principalmente os jogos que ele joga no Maracanã, com o mando de campo, o Fluminense tem grande chance de ganhar o Grêmio. Acredito que vença. Não vai ser um jogo fácil, mas eu acredito numa boa vitória do Fluminense. Eu acho que vai ser ou 2-0 ou 3-1 o jogo. Se o Fluminense jogar do jeito que tem jogado os últimos jogos, né? Então eu acho que se jogar assim, com a defesa ali marcando bem, independente dos jogadores, é um esquema tático muito bom, de marcação, apesar que uma peça fundamental para esse esquema não vai estar jogando, que é o Canóbio. Vamos ver como é que quem está no lugar dele, provavelmente Soteldo, vai jogar. Se vai ajudar na marcação, se o Zubeldia vai armar outro jeito para marcar. Eu, em vez do Soteldo, eu colocaria mais um homem no meio de campo. Eu podia botar até o Ganso para jogar junto com como é que se diz? Para jogar junto com o Lúcio Acosta. Eu colocaria isso. Botaria o Ganso como um falso atacante ali na frente junto com o Lúcio Acosta. Eu acho que seria uma boa pedida isso aí. Então ficaria Fábio, Samuel Xavier, que eu não tenho certeza se ele vai jogar, mas ele deve jogar. Fábio, Samuel Xavier, Ignácio, Freitas e René, Martinelli, Nonato, Lúcio Acosta. Botaria o Ganso com Serna e com o Everaldo. Eu acho que ficaria um bom time. Jogaria tipo um 4-4-2, mas só que colocaria o Ganso ali como um falso centroavante, um falso atacante. Testaria isso, poderia ser bom. Até de repente o primeiro jogo contra o Vasco poderia ter uma armação assim, só que aí no lugar do Nonato contra o Vasco teria o Everaldo, que aí ele estaria em plenas condições de jogo. Eu colocaria esse time. O que vocês acham da minha ideia? Eu acho que o Fluminense também já está correndo atrás de reforço, só que ele não pode ficar falando por causa dos jogadores que ainda estão ali jogando, né? Que aí
vai tirar a moral dos jogadores que estão ali, que podem sair ou podem ser barrados para o próximo ano. Tem que deixar os jogadores com a moral lá em cima para poder jogar bem os jogos que faltam e, se Deus quiser, nos classificarmos para a fase de grupo direto da Libertadores do ano que vem. E, se Deus quiser, conseguirmos uma classificação para a final da Copa do Brasil e depois o título da Copa do Brasil também, se Deus quiser. E com o apoio de todos nós. Temos que lotar o Maracanã, os jogos que forem no Maracanã. Contra o Bahia, depois 2 jogos contra o Vasco. E, se Deus quiser, se chegarmos à decisão da Copa do Brasil, o jogo final, que vai ser ou contra o Cruzeiro ou contra o Corinthians, no Maracanã, que o último jogo da Copa do Brasil vai ser no Maracanã. Aí a torcida tem que ir em grande número, lotar o Maracanã e dar força para o time para ser campeão da Copa do Brasil, se Deus quiser. Agora vamos aguardar para ver a escalação realmente de hoje, ver os relacionados para o jogo e esperar que o Fluminense faça um grande jogo, consiga uma grande vitória. E que o Zubeldia saiba escalar o time e saiba mexer no segundo tempo também. Agora vamos falar o que eu sempre falo no final dos vídeos. Como todo mundo sabe, eu fiz esse canal com a cara e a coragem por ter mal de Parkinson e câncer de próstata. E eu fico vendendo açaí com minha esposa de meio-dia à meia-noite. Eu não tenho uma válvula de escape. Então, como eu assistia muito, o horário que eu não ficava vendendo açaí, até hoje assisto os vídeos, né, dos canais dos youtubers que falam do Fluminense, principalmente o Gabriel Amaral, o Lessa, o Jornada KTO também, e o Hora do Flu e o Ligados no Flu. Assisto esses canais principalmente, que são canais que falam do Fluminense, não ficam só criticando a diretoria, a administração do clube, falam sobre o time também. Você pode criticar quem você quiser, mas tem que falar do Fluminense. Não pode ser um canal só de críticas, tem que ser um canal que saiba dividir as coisas. Deixa a crítica, fala sobre o time, né? Os jogadores, reforços, tudo. Você pode ser contra quem você quiser, desde que você, que é um YouTube que fale do Fluminense, também fale do Fluminense, não só criticar quem estiver administrando o clube, que aí fica sem embasamento, sem você saber notícias do Fluminense, só fica sabendo notícias de críticas, de coisas que acha errado, que não acha. Eu concordo que a administração do Fluminense teve muitos erros, mas também teve muitos acertos, e a gente tem que saber equilibrar isso. Afinal de contas, foi com essa administração aí que nós conseguimos os títulos e estamos conseguindo nos levantar na medida do possível, aos pouquinhos. Em relação à SAF, depois a gente vai ver quem vai votar a favor, quem vai votar contra, se vai ser aprovado ou não. E em relação ao Matheus Montenegro, foi votado pelos sócios torcedores, né? Então, ele venceu com a votação dos sócios torcedores, porque, na minha opinião, a oposição tem sido muito incompetente. Eles se dividem muito, mesmo quando se unem, em vez deles ficarem falando o que eles vão fazer, eles ficam só criticando a administração que já está lá. Não pode ser assim, tem que falar o que vai fazer para poder dividir os que vão votar. Por isso que a situação tem ganho em todas as eleições. Vamos ver, vamos continuar para ver o que acontece. Então aí eu fiz esse canal com a cara e a coragem. A sobrinha da minha esposa me ajudou a fazer o canal. Só que agora eu fico sozinho, não sei fazer muita coisa. Eu queria fazer uma coisa que eu vi com o Rodrigo, com o Ligado do Flu, que ele botou um desenho com QR Code, caixinha de Natal. Eu achei interessante. Eu queria saber fazer aquilo, mas infelizmente eu não sei fazer. Mas aí a ideia eu achei interessante. Aí, primeiro vamos falar,
eu desde já quero pedir o apoio dos senhores para colaborar com a caixinha do nosso canal Sênior Flor. Mas vamos falar, então, aí fiquei surpreso com o número de inscritos no canal, estou com 653 inscritos, eu não pensei de chegar nem a 100, então aí eu queria pedir o apoio a quem está inscrito, continue dando like, compartilhando e fale com seus amigos que para se inscrever e dar o like, compartilhar também. E quem não é inscrito, que estiver assistindo o canal, por favor, se inscreva, dê o like, compartilhe e fale com seus amigos também para se inscrever e darem um like e compartilhar o canal também. Só assim vocês vão ajudar o nosso canal, o YouTube, a expandir o nosso canal para muito mais gente no Rio de Janeiro, no Brasil e quiçá no mundo. E agora, vamos falar outra parte. Eu tenho visto, muita gente, como eu acabei de falar do Rodrigo do Ligado no Flor, fazendo a caixinha de Natal. E então eu gostaria de pedir a colaboração de vocês todos, se puderem, que ajude com a caixinha de Natal do nosso canal Sênior Flor também. Eu tenho 2 Pix para vocês depositarem na caixinha do canal Sênior Flor. Um é o meu e-mail, o outro é o número menor, para quem tem alguma dificuldade para digitar como eu, por ter mal de Parkinson e câncer de próstata. Aí, e os 2 são do Banco PicPay. O primeiro é paulorcribeiro@hotmail.com, repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo, que é essa numeração menor para quem tem alguma dificuldade para digitar como eu, é 746-234-787-34. Repetindo, 746-234-787-34. Por favor, colabore de coração, deposite na nossa caixinha de Natal. Os 2 bancos, os 2 Pix, como eu falei anteriormente, são do Banco PicPay. E se vocês acharem que eu mereço a colaboração para a caixinha do canal Sênior Flor, por favor, depositem de coração. Um abraço a todos. Vamos torcer hoje para o Fluminense, ver primeiro a escalação, os relacionados para o jogo. E se Deus quiser, depois, lá para as 11h30, vamos estar todos felizes e comemorando a vitória do Fluminense sobre o Grêmio. Se Deus quiser, e amanhã vamos comentar aqui com muita alegria, se Deus quiser. Um abraço a todos, fique com Deus.